E agora, chamo o nosso palestrante, o Edgar. Posso tirar? Boa noite. Uma alegria estar aqui. Obrigado muito pelo convite. Agradeço ao Pai também pela oportunidade da gente estar refletindo junto sobre um tema que espero seja relevante para todos nós. Eu penso que o Cristo, ele veio trazer uma nova forma de viver para todos nós. Pelo simples objetivo de entender que nós podemos ser mais felizes do que somos. Como nós não sabemos ser felizes, estamos à procura deste segredo, ele traz o caminho mais rápido. E por incrível que possa parecer, mais simples. Porque é reto, asfaltado, iluminado, com paisagens ao lado ótimas. Mas é uma forma de viver. Não é exatamente uma coisa que se faça. Porque todos nós fazemos coisas muito diferentes uns dos outros. Temos profissões diferentes, concentramos boa parte da nossa vida no pilar trabalho, porque é necessário. Temos outras atividades, outros papéis na vida. E a gente pensa que existe um papel também chamado espiritual ou religioso. Eu gosto de pensar, para análise de todos, que não é talvez assim. Que não precisa haver um papel religioso ou espiritual. Porque se é uma forma de viver, não é o que fazemos, mas como fazemos. Como nós fazemos tudo que a gente faz. Como a gente faz dentro de casa, na família, no trabalho, na rua, em qualquer tipo de relacionamento, em qualquer coisa que a gente faça. Então, não é um compartimento separado do todo o resto. Então, sábado e domingo eu faço caridade. E o resto eu vivo. Há pensares assim. Parece que não funciona. Então eu vejo, e estou falando bastante da forma como eu vejo, com certeza, de que muitas vezes a gente tem dificuldade para transplantar algumas coisas que a gente lê, ou quase tudo que a gente lê no Evangelho ou na doutrina, para o nosso dia a dia. A gente ouve que a gente precisa ser uma pessoa melhor, que a gente precisa perdoar, que a gente precisa não desejar e nem fazer o mal a ninguém. E no dia a dia, naquilo que a gente está fazendo, muitas vezes a gente não sabe como agir sob essa ótica. Puxa, se alguém está me prejudicando, o que eu devo fazer? Nós podemos fazer o que a gente sempre faz. Só que a gente já sabe a resultante disso. Se a gente agir como a gente sempre está agindo, nós vamos continuar tendo o nível de alegria, felicidade, paz, bem-estar que a gente tem hoje. Se a gente quiser ser mais feliz, estar com maior bem-estar, penso que nós deveremos agir em algum ponto de outra forma. Faz sentido? Por isso que parece que se a gente alterar pequenas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, na forma de viver ou de agir, pequenas, hein? A gente lá no final chega num lugar muito melhor. Existe um ditado que diz que se você quiser mudar a sua vida, mude alguma coisa que você faz todos os dias. E pode ser uma pequena coisa que você faz todos os dias. Exemplo, vou dar um exemplo meio estranho. Digamos que você reclame 100 vezes no dia. Se você decidir reclamar somente 50 vezes, você já melhorou muito. Será que é tão difícil fazer uma mudança dessa forma? É disso que eu entendo
que a nossa vida precisa. Parece que a gente precisa mudar completamente a nossa vida, fazer grandes transformações. Não acho que a gente consiga, normalmente. Acho que o esforço, a energia despendida, as resistências que nós vamos sentir são muito grandes e possivelmente a gente não vai conseguir. Mas pequenas alterações, acho possível. E com o tempo está a nosso favor, porque somos imortais, temos todo o tempo está a nosso favor, e essa pequena alteração vai resultar num desvio de rota para um outro objetivo muito melhor. Pensando nessa nossa dificuldade de transplantar tudo que o nosso Cristo e a doutrina já nos diz, eu gostaria, se vocês permitirem, de conversar sobre algumas coisas que vocês me tragam. Da outra vez que eu estive aqui, eu fiz dessa forma e eu tive bons retornos. Então, eu resolvi repetir. O tema é o que te perturba. Então, eu pergunto para vocês, o que te perturba? E se alguém tiver vontade, sem entrar em detalhes pessoais, sem citar nomes, quiser nos contar o que te perturba, eu tentaria dar a minha visão sobre o assunto. Minha humilde visão. Para análise, evidentemente, de todos vocês. Alguém gostaria de me contar, de nos contar o que te perturba? A gente pode concluir que ninguém está com problemas. Isso é muito bom. Então eu vou perguntar, viu, Edgar? Vai? Vou perguntar, então. Então pergunta. Ou coloca. Né? No atual momento nosso, muitas vezes a gente, envolvido até nas coisas que acontecem no dia a dia, a gente fica preocupado. Meu Deus, o que vai acontecer? Aquela coisa que às vezes nos perturba, né? O que a gente pode fazer para estar imunizando, né, essa situação? O que é imunizando a situação? Procurando levantar de manhã, mas já estar preparado, estar bem, com aquela concepção de fazer um dia bom. Bem, então a sua pergunta é como que eu me preparo para ter um dia bom, um dia melhor? Ok. Bem, vou ter que dar vários passos atrás para dizer o que eu penso. Primeiro a gente precisa pensar o que é um dia bom. Certo? É muito comum que a gente acorde, faça as orações de manhã, quem tem esse hábito, e peça, Deus, Senhor, me dê um dia bom. O que, na verdade, a gente está pedindo ao Pai? É muito simples. A gente está pedindo um dia sem problemas, certo? Isso não existe. Um dia bom. Um dia... Oi. Dia bom. Dia bom. Gente, um dia sem problemas não existe. E não vai existir, mas muito tão cedo. Então esse é um pedido que eu acho que Deus responde assim, pode deixar, filho, vai ser um dia bom do meu jeito. Não do jeito que a gente pede. Por quê? Porque eu entendo que aquilo que a gente chama de problemas... é aquilo que a gente chama de tragédia, para Deus tem outro nome. Qual seria o nome? Alguém se arrisca? Sim, oportunidade de aprender a ser feliz. Preparo. Olha só, se vocês concordam com isso que eu acabei de colocar, nós podemos fazer uma revolução na nossa vida e também na forma como a gente sente a vida. Porque a gente pode concluir que não há problemas. Eu não sei por que a gente chama de problemas e não chama de desafio tudo que a gente vive. Quando a gente está lá na empresa, trabalhando, o nosso chefe dá um projeto para o nosso companheiro do lado, a gente fica chateado. Puxa, não me valorizou, não confiou em mim. Por que não deu esse projeto para mim, esse desafio, para eu mostrar que eu sei, depois ser promovido? Tá certo? A gente não faz isso?
Ou seja, a gente corre atrás de problema, de um desafio. O Pai faz exatamente assim conosco que a gente reclama. Porque a gente chama de problemas. Porque alguém inventou que não é bom ter trabalho. Trabalho quer dizer algo trabalhoso, não estou falando de emprego. Alguém inventou que a vida boa é ficar no sofá, na sombra e na água fresca. Alguém inventou isso. E a gente talvez não tenha parado para pensar que isso que a gente inventou e que a nossa cultura fortalece e reforça, se é bom para nós. Olha o nosso corpo. O nosso corpo parado faz o quê? Defina. O nosso corpo foi feito para se movimentar. Ele precisa de exercício, de um nível de atividade motora, porque senão não vai bem. Tanto que 120 dos 100 médicos que você faz dizem, faça exercício. Não é assim? Por quê? Porque nós precisamos disso para ter saúde. Mas não. Há um contexto, uma cultura que diz que vida boa é vida de quem é servido. De que tragam tudo na nossa mão, sem pedir, inclusive. Feito do jeito que a gente quer. Ou seja, sem esforço. E se a gente observar a natureza, que é expressão das leis divinas, nós vamos ver que tudo que ela consegue é com esforço. Tudo. Não há nenhuma construção importante na natureza e também na nossa, onde o esforço não seja necessário. Aquilo que se consegue com muito pouco esforço, muitas vezes, rapidamente desaparece. Então, a nossa ideia de preparo precisa mudar a partir dessa perspectiva. Muitos do nosso sofrimento é porque a gente não entende aonde a gente está. A gente pensa que veio aqui e aqui é um parque de diversões. Todo mundo quer se divertir aqui na Terra, aqui nessa vida. Estou certo ou errado? Mas aqui não é um parque de diversões. Tudo nos diz isso. Aqui é uma escola, e na escola tem exercício, tarefa, esforço e de vez em quando descanso. Oi. Tudo que ele passou foi para que ele se preparasse para o que ele precisava para a missão dele, né? Ele precisou passar por tudo aquilo para que ele se tornasse governador do Egito. Sim, todas as dificuldades, ser vendido pelos irmãos, etc., fez com que ele fosse o que ele foi. Inclusive trabalhar na casa de Potifar, que ele coordenou as dispensas, isso tudo serviu para que depois ele pudesse não deixar aquela região passar necessidade, né? Sim, e a gente pode ver na nossa vida quantas dificuldades que a gente tem, que a gente não gostou de ter, nos deram experiências para viver uma situação muito interessante, muito legal no futuro. Quantas dificuldades que a gente teve no emprego, com um monte de trabalho, sem reconhecimento, nos tornou um profissional melhor. Mas, se a gente entende e espera que aqui seja um parque de diversões, onde tudo me sirva, onde eu quero sombra e água fresca apenas, e eu não estou dizendo que a gente não deva procurar isso num nível equilibrado, e não como meta, a gente se frustra, e frustração traz sofrimento. E aí, quando acontecem desafios, a gente chama de tragédias. Então, agora sim eu posso responder a sua pergunta. Para a gente se preparar para ter um dia bom, ou um dia cheio de desafios, a gente precisa primeiro enxergar dessa forma, para não sofrer. Enxergar que eu estou aqui para aprender com os desafios. E os desafios me tornará mais forte, melhor e, o que é mais interessante, mais feliz. Por quê? Porque eu vou desenvolver tudo o que eu sou.
E nós sofremos quando nós não desenvolvemos o que a gente é. Se a gente não se tornar o que a gente é, como disse um grande filósofo, a gente não será feliz. Porque a gente não cumpriu para o que nós existimos. Tudo tem um objetivo na criação. Tudo. Tudo tem um porquê de existir. Nós também temos um porquê de existir. E é possível pensar que cada um de nós tem uma função no coletivo e no todo. Quando é que eu vou me realizar e ser feliz? Quando eu cumprir o meu papel. Qual é? Vou ter que descobrir. Eu acho, a sua pergunta pode não ser nessa encarnação. A encarnação é um piscar de olhos no todo que a gente vive. E eu acho que em cada piscar de olhos a gente anda um pouquinho. Sabe para onde? Para a autodescoberta. Para descobrir quem somos. Porque eu acho que nós somos aquele aluno que ainda está lendo o enunciado do problema para tentar entender o que ele está nos pedindo para fazer. E faz parte, é assim mesmo. Quantas vezes a gente recebe alguns desafios da vida, porque eu não vou chamar mais de problemas, e a gente demora um tempão para entender o que aquela situação quer de nós. Fiquei doente, o que a vida espera que eu faça? E é nesta hora que eu preciso pegar o evangelho, e, se possível, a doutrina, e ver ali o que ela já está me dizendo, que se eu agir daquela forma, ou pensar e sentir daquela forma, eu vou resolver o exercício. E qual é o objetivo de todos os exercícios? Fazer com que eu aprenda o que eu não sei em relação à felicidade. Então, se preparar tem a ver com isso tudo. Primeiro, com essa nova, mais de 2000 anos, formas de ver as coisas. Jesus disse assim, eu venci o mundo, mostrando para nós como é que se faz para ganhar a alma. Porque talvez muitos de nós já tenham descoberto que ganhar o mundo não traz felicidade. Traz certamente conforto, imagino, mas só. E o conforto, ele tem um risco, muito conforto, ele tem um risco gravíssimo, perigosíssimo, chamado tédio. Um dos piores sofrimentos que se pode sentir. Tédio, desânimo, e daí para baixo. Mas falei demais, ok? Oi. Pego daí então e pergunto do esvaziamento da vida com o passar dos anos. Esvaziamento da vida, você quer dizer o esvaziamento do sentido da vida? De tudo. Conforme a gente vai envelhecendo, você diz? Muito bem. Aham. O tédio. Todos ouviram? Ele falou sobre o que acontece quando o tempo passa bastante. Chega a aposentadoria, a família se distancia, a saúde se distancia também, né? E uma série de coisas se altera profundamente na nossa vida. É muito interessante porque a gente precisa partir de alguns pressupostos. Primeiro, tudo que acontece conosco, nós estamos numa escola muito especial, onde tudo foi milimetricamente pensado em nosso benefício. Nada que aconteça aqui não tem objetivo pedagógico. Tudo que acontece aqui tem o objetivo de nos ensinar a ser feliz. Tudo. Tudo é bastante coisa, hein? Aquilo que a gente chama de bom e aquilo que a gente chama de ruim tem o mesmo excelente objetivo. Ok? Então eu preciso concluir que essa fase do desmanche, tá certo? Onde as coisas vão
mudando profundamente, ela tem um objetivo pedagógico extremamente importante. E um grande indício que eu percebo é quanto mais dói, mais pedagógico é. Por quê? Porque a dor é um sintoma de que tem algo que eu preciso prestar atenção. Vou dar um exemplo. Eu comparo a dor à luz do painel do carro. Você está viajando, indo para São Paulo, tranquilo, tudo ótimo, de repente acende a luz do painel. Você tem um problema. Nós vamos chamar de desafio. Epa, é a luz do óleo. Você precisa parar. O que é parar? É a vida falando assim, talvez você não deva ir para São Paulo. Agora. Talvez você tenha algo mais importante para fazer. Ah, mas eu quero. Pronto, você tem um problema. Aí sim. Porque aí a gente começa a sofrer. O budismo diz que o sofrimento é resistência à vida. Que quando você resiste à correnteza da vida, você vai sofrer. Por quê? Porque você está resistindo. Então a luz do painel fala, pare e vai cuidar do óleo. Ah, mas eu não quero cuidar do óleo, eu quero chegar em São Paulo. Desculpa. Você vai ter que parar para cuidar do óleo. Então, essa fase onde a gente não pode mais trabalhar, por conta das questões sociais, como a sociedade se organizou, por conta de limitações súbitas que aconteceram em termos físicos ou psicológicos, cognitivos, não importa, não posso mais trabalhar. Ah, mas eu trabalhei 30 anos, eu adoro. Então, tudo é uma forma de ver. E eu fico me perguntando se a gente não pode dar à vida o benefício da dúvida. Vida, você não me deixa mais fazer isso, isso, isso e isso. Me disseram que você está a meu favor. Se você está a meu favor, se isso é bom para mim, me explica. Me explica por que é bom para mim. E me explica o que eu vou fazer agora. Porque dá uma sensação de que a gente se torna cada vez mais inútil, né? Esse esvaziamento que você disse me fez pensar na inutilidade, né? Essa necessidade de nós sermos úteis, me parece que foi uma invenção dessa época que já tem uns 200 anos. Porque se a gente não for produtivo, a gente não serve para a sociedade, a gente se torna um peso para a sociedade, né? Quem inventou isso foi a sociedade, que somos nós. É uma forma de pensar de que se a gente não for produtivo, a gente não serve. Será que a vida acha assim? Eu acho que não. Mas não mesmo. E eu vou contar uma história que está no livro Boa Nova, que me parece muito poderosa sobre isso e sobre outras coisas também. André disse para Jesus que estava doente. Eu já disse isso aqui, eu acho, porque eu falo muito disso. E que talvez não pudesse cumprir a missão dele junto ao Cristo. E eu sugiro que vocês leiam Boa Nova, o capítulo chama Fidelidade a Deus. Ele é muito melhor ler do que eu falar. Mas eu vou falar a essência. Jesus finaliza dizendo mais ou menos assim, André, se suas pernas não funcionarem, se seus braços forem inúteis, se seus olhos não veem, sua boca não falar, seu ouvido não ouvir, ou seja, aparentemente completamente inútil, está travado na cama, nem piscando, mas está vivo, pensando, você pode servir a Deus. E eu me permito traduzir, ser útil, tendo paciência e coragem. É lindíssimo isso. Porque é preciso, a gente faz muito tendo paciência e coragem. Possivelmente, todos nós que vivemos essa situação de estar travado na cama, não sabemos ter paciência e coragem. Certo? Normalmente, isso é uma coisa difícil de se preparar. Mas devemos nos preparar. Agora imagine o que significa nessa situação nós aprendermos a termos coragem e paciência nesse âmbito. Nesse âmbito. Quero dizer, nessa circunstância
profundamente trabalhosa, exigente, o quanto a gente se desenvolve na direção da nossa plenitude. Então, rejeito solenemente a ideia de que alguém possa ser inútil. E vou falar de um outro aspecto que um amigo me contou que eu achei fantástico. Se eu estou travado na cama, eu sou muito útil aos médicos, aos cuidadores, aos familiares. Ah, mas você vai dar trabalho? Vou. Algum problema dar trabalho? Algum problema? Ah, vão ter que cuidar de mim? É. A gente não cuida dos filhos quando nascem? Ninguém reclama disso. Ou poucos reclamam. Qual o problema de cuidar de mim quando eu tiver 80, 70, 60? Qual o problema? Ah, eu não quero. Eu vou sofrer se alguém cuidar de mim, se eu der trabalho. Vamos pensar sobre isso? Porque esse é outro aspecto da questão. Existem muitas questões que nos tocam diante dos desafios. Então, eu penso que o esvaziamento que a gente sente, porque a gente está mergulhado nessa cultura. Nós somos filhos dela também. É um exercício bastante trabalhoso, que muitos de nós vamos viver, porque a sociedade está vivendo mais. E isso também não é à toa. E nós vamos ter, neste instante, onde as atividades físicas diminuem profundamente, nós vamos ser obrigados a fazer o que talvez a gente não tenha feito nos últimos 60 anos da nossa vida, que é estar consigo mesmo. Eu não sei quem foi que inventou que existe um monstro dentro de cada um de nós. Eu não sei quem foi que inventou. Um absurdo. Ai, deve ter uma coisa muito feia dentro de mim. Quem disse? Quem disse, gente? Ah, mas eu erro muito. Ok. Somos alunos erram. Que coisa mais comum do que um aluno errando? Alguém aqui está formado na vida? Talvez Jesus não possa errar mais, porque já se formou. Mas nós temos grandes autorizações para errar. Então, que monstro há dentro de nós? Não entendo. É assim, não existe nada de errado conosco. Vou fazer uma outra analogia, eu espero já ter te respondido. A jabuticaba verde, ela tem algum problema? Ela tem algum defeito? Não? Mas ela não é madura. Ela não é útil, então. A verde tem algum problema? Não, né? Ela apenas está naquela fase do processo de crescimento dela, onde ela não é doce. Ela não tem nenhum problema. Nós somos verdes. Nós estamos no ponto do processo de crescimento, onde a gente sabe fazer bem poucas coisas. Isso não é um defeito. Eu não tenho um defeito porque não sei perdoar, como o Evangelho sugere, recomenda. Nós não temos um defeito porque a gente reage ao invés de agir com consciência e lucidez. Nós não temos um defeito. Nós não aprendemos. Eu não posso cobrar de mim uma coisa que eu não aprendi. Não posso ser esse juiz profundamente injusto comigo mesmo. Nem o pai nos cobra isso. O pai está pressionando alguém para ser perfeito? Alguém? Não? E por que a gente se pressiona dessa forma? Eu não estou dizendo para a gente ir no outro extremo e sermos irresponsáveis, evidente. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo para a gente tentar chegar num ponto de equilíbrio e parar de fazer esse movimento pendular de viver nos extremos. Nós somos o que somos, gente. E não falar sobre isso, não olhar sobre isso, não muda o que somos. Então, olhemos o que somos, sem vergonha, sem ter vergonha e sem ter dor. É isso, olha, não sei mesmo fazer esse monte de coisa, tem orgulho, tem egoísmo, tá tudo bem. Qual é o problema? Tem um problema. É quando eu não faço nada para mudar esse contexto.
aí nós temos um problema. Porque a vida é movimento. Tudo na vida é movimento. Tanto que a gente fala, quando para, morre. Tudo é movimento. E está lá no Evangelho tudo isso. Vou dar um exemplo. Jesus dizia assim, vai e não peques mais, não é? Nós que gostamos tanto da justiça, né, do que é certo, só observamos o final da frase. Não peques mais. Como sendo algo imperativo, como sendo uma crítica, uma bronca, uma advertência, uma determinação. Ninguém, ou quase ninguém, não vou exagerar, se percebe da primeira parte da frase, que diz, vai. Não pare. Se levante. Caiu, levanta. Errou, levanta. Segue, prossegue. Vai em frente. Está tudo bem os nossos erros. Onde que é o problema? Se eu não vou. Se eu não vou no objetivo de ser feliz. Porque, como eu disse, nós temos o tempo a nosso favor. Nós temos, na verdade, todas as condições para aprender. E o tempo a nosso favor faz parte dessas condições. A nossa imensa capacidade de aprender, que todos nós temos. Tanto é que o pai já cantou a bola. Se todos nós estivéssemos numa maratona, ele falou assim, todo mundo vai chegar na linha de chegada. Ele já determinou, todos nós seremos felizes. O caminho, como você vai usar o caminho e o tempo, você decide. Mas nós chegaremos lá. É uma determinação. Ele previu o futuro, o nosso futuro. Não é bom saber que a gente vai conseguir? Não é bom, gente? Não é bom saber, você está numa corrida, você está num desafio, você fala, eu vou conseguir. Como? Não sei. Quanto tempo? Também não sei. Mas eu vou. Ok? Faz sentido? Gente, alerta, importante. É muito importante que vocês critiquem o que eu estou falando. Porque talvez eu esteja completamente enganado. Ou alguma coisa enganado. Não estou longe de ser o dono da verdade, óbvio. Né? Então, sejam críticos. Questionem. Será que é isso mesmo? Será que as premissas do que o Edgar está se baseando são essas? Porque é uma construção de um edifício de ideias, né? Então, as premissas, se elas estiverem erradas, cai tudo. E aí? Alguém mais? Alguma angústia? Não. Aproveitou o Edgar e perguntar, gente. Não, vamos aproveitar para conversar, que é o mais Aproveitar. gostoso. Oi. Como trabalhar o ressentimento? Como trabalhar o ressentimento? Olha só, quem não tem essa angústia? Não é? Você foi voz de quase todos nós. A mágoa, o ressentimento, é uma dor que a gente sente normalmente porque algo não foi como a gente esperava. Ou a pessoa não agiu como a gente esperava, ou a vida não nos trouxe o que a gente esperava. Sempre é uma questão de expectativa. Se eu espero da vida o que ela não pode me dar, eu vou ficar magoado, frustrado, vou sofrer. Se eu espero de alguém o que ela não pode me dar, eu também vou sofrer o ressentimento. Exaustão? Naquela? Sim, podemos ficar exauridos, sem força diante de uma situação que a gente esperava. Eu ressalto a palavra expectativa, gente. Será que a gente sabe esperar da vida e do outro o que é razoável?
Será que a pessoa da qual eu espero alguma coisa, ela sabe me dar o que eu espero? Porque se ela não souber, nós fatalmente nos magoaremos. Por causa da outra pessoa ou por causa da expectativa? Da expectativa. Eu percebo alguns casamentos assim. A gente se casa, aí um vira para o outro e fala assim, bem, agora se vira e me faça feliz. Eu vou ficar aqui no sofá esperando que você providencie a minha felicidade. Não vai acontecer. Por quê? O outro nem sabe se fazer feliz. Muito menos fazer alguém feliz. Até porque, e aí é outra premissa, ninguém consegue fazer ninguém feliz. O máximo que a gente consegue fazer para o outro é corresponder às vontades do outro, às carências do outro. Nada mais. E isso não quer dizer ser feliz. Por quê? Porque os nossos desejos, carências e vontades se renovam e mudam todos os dias. É uma meta inalcançável. Por isso, não precisa ser feita nem deve. É inútil. Inútil. Por quê? Primeiro, a gente aí precisa pensar o que é a felicidade. Felicidade é uma construção particular. A minha felicidade, quem vai fazê-la sou eu. A de vocês é a de vocês. O que eu posso fazer, ou o que nós podemos fazer, e é por isso que a solidariedade, a fraternidade é tão decantada pelos evangelhos. Eu posso apoiar. Podemos nos apoiar uns aos outros. Podemos trocar experiências. Podemos ser acolhedores um com o outro no meio da estrada. Podemos amar uns aos outros, porque isso ajuda bastante. Mas amar o outro não lhe faz ser feliz. Não faz. Quantos filhos são super amados e são infelizes? Quantos cônjuges são extremamente amados e são infelizes? Por quê? Porque não construíram a própria felicidade. E aí a gente precisa pensar que felicidade não é não ter problemas, porque isso não vai acontecer. Felicidade é estar bem apesar de tudo o que acontece. É talvez, como diz o texto, ganhar a própria alma. É talvez não, certamente é ganhar a própria alma. É conquistar a si mesmo, é desenvolver-se à plenitude. Aprender a amar, se a gente puder resumir numa palavra, essa grande caminhada que a gente está fazendo. Então, mas eu volto a falar da dor. A dor é um sinal de que tem um problema, é a luz no painel. Ela não é necessariamente para ser sofrida, como a gente faz, porque a gente às vezes adora sofrer a dor. Fica lá, chorando, esperando que alguém venha nos socorrer. Como as crianças fazem, né? Elas ficam chorando, né? As de mãe, eu estou falando, né? É interessante que quando não tem ninguém por perto, elas param de chorar, né? Nós também. Muitas vezes. Não choramos quando não tem ninguém por perto. Mas isso é outra história. A dor, ela é um sinal de que algo ali não está bem. Que a gente precisa prestar atenção. E ela indica aonde dói. Aonde temos o problema, muitas vezes. Às vezes a gente precisa fazer uma investigação. E a dor nunca é no outro. A nossa dor nunca é no outro, né? Alguém nos ofende, a dor é onde? Aqui. Aonde está o problema? Aqui. Ah, mas o outro errou. Problema dele. Esse é ele que vai ter que resolver essa questão. Eu não tenho nada a ver com isso. Ah, ele me ofendeu, me roubou. Isso é um problema dele. O meu problema é o que eu vou fazer com isso. Como eu vou compreender isso? Como eu vou agir assim? O que isso me causou? Que aprendizado tem nisso? Porque, gente, lembra que eu falei? Tudo que acontece é uma oportunidade de aprendizado. Tudo
tudo, é tudo, nada escapa. Nada escapa. Ter dinheiro é uma oportunidade de aprendizado. Não ter saúde, não ter emprego, não ter pessoas que ama ou não, tudo possivelmente nessas questões mexe comigo interiormente, causa alguma coisa dentro de mim, e isso que causa está falando do que está acontecendo dentro de mim. E é aí que está a oportunidade de eu saber, mas está doendo por quê? Por que eu fiquei ressentido, afinal de contas? Essa resposta geralmente não é igual para todo mundo. Ela é particular. Porque nós somos muito diferentes, nós somos únicos. Então a dor do ressentimento que eu sinto é diferente do que o senhor sente. E ela tem motivos diferentes, inclusive. Por isso que nós podemos até conversar e trocar experiências sobre os nossos ressentimentos, e é bom que a gente faça isso, mas depois eu vou ter que me interiorizar, olhar para dentro e me perguntar, de verdade, o que está acontecendo? Foi só a expectativa? Ah, mas eu sonhava que seria diferente. Sonhou errado. As crianças sonham coisas que não são boas para elas. As crianças de 4, 5 anos sonham em brincar para sempre, não é? Estou generalizando, claro. Aí você fala que elas vão na escola, eles esperneiam e choram. Quem está certo? Os pais ou ela? Os pais. Então ela tem um sonho, um desejo infantil. E nós, será que não? Quando a gente encontra alguém, não, agora essa pessoa vai me fazer feliz. Sonho infantil. Não, essa vida vai ser ótima. Agora, olha, consegui esse emprego, tenho esse salário, vai ser tudo ótimo. Não vai. Por quê? Porque é função da escola dar exercícios. É função, gente. Esse contexto é de escola, é de aprendizado. Uma vida sem nada para resolver, essa sim é uma vida inútil. E não existe essa vida. Tenho certeza, porque a vida não deixa. A vida não deixa. E qual é o problema? Desculpa. Qual é o exercício que eu vou ter? O exercício que eu preciso. Eu não gosto, não tenho falado mais, acho que não é correto, nem preciso dizer que a gente tem o que merece. Em alguns âmbitos, ok. Mas eu acho isso muito cruel. Um dia eu estava num evento de cura espiritual e o médium disse assim, olha, gente, eu não faço nada, quem faz é a espiritualidade, quem tiver merecimento vai ser curado. Me pareceu lógico, me pareceu razoável. Eu estava com uma pessoa. E essa pessoa não foi curada. Imediatamente ela concluiu, eu sou muito ruim, porque eu não mereci. Errado. Nesse instante eu falei, epa, essa ideia não está correta. Não está correta. Por quê? Porque nós temos as experiências que precisamos. Existe um texto, Leon Tolstói, escrevendo por um médium de Sorocaba chamado Sidneia, não sei o quê, esqueci o sobrenome. Jesus é chamado por uma pessoa porque tinha uma mulher leprosa na sua casa, escondida naquela época, porque senão, né, tal, estava sofrendo muito e ele gostaria que Jesus a curasse. Jesus foi até lá, abriu a porta e disse assim para o marido, que o chamou, a lepra está curando-a. E por isso eu não vou tirar a lepra dela. Eu vou amenizar as dores. A lepra está curando. Curando o quê? O corpo? Óbvio que não. Porque o corpo não interessa. No âmbito da vida eterna, o corpo é uma roupa que estragou, a gente pega outra. Apesar da sua importância incrível.
Mas a lepra, a experiência, o exercício ou o desafio estavam curando as doenças verdadeiras, que são sempre do ser que somos nós, ou do espírito, como podemos dizer. Então, as experiências pretendem nos curar. Os ressentimentos, eles não servem para a gente ficar cultivando os ressentimentos, evidente. Eles servem para a gente falar, epa, acendeu a luz aqui do ressentimento, não do óleo, preciso olhar aonde está a causa. E ali me curar. Curar fazendo o quê? Alguma coisa diferente. Não vou mais pensar dessa forma, vou educar o meu sentimento de outra forma, porque esse sentimento é muito infantil. Imagina ficar esperando isso, só criança faz isso. É assim que a gente tem que olhar para a gente. Porque partes de nós são maduras e parte de nós não são. Quantas vezes você encontrou pessoas que dentro do âmbito profissional são extremamente maduras, nossa, age corretamente, tudo ótimo, eficiente, blá blá. Em outros papéis são extremamente imaturas. Por quê? Porque nós somos multifacetados, múltiplas camadas, múltiplas dimensões dentro de nós. Então nós podemos ser maduros em algum aspecto e muito infantis em outro. Isso não nos denigre, nem nos inferioriza. Porque, como eu disse, estamos estudando. E não tem problema nenhum não acertar o exercício. Por quê? Porque ao errar, eu me aproximo do acerto. Então vejam quantas ressignificações a gente tem que fazer. A nossa sociedade combate quem erra ferozmente. Quem erra é inferior, é isso que nos dizem. E me parece que isso é um engano tremendo, que a gente, infelizmente, assimila, acredita e se autoimpõe. Quem matou 3 ou 4 não é inferior. Certamente é mais ignorante do amor. Mas inferior... Quando você pega um anel de ouro, você fala, nossa, é de ouro mesmo, né? Material bom, a gente fala assim, né? Aí você amassa o anel, pisa, tal, joga no lixo, joga no esgoto, ele continua sendo do mesmo material. Um material nobre. Aí você compra drogas, compra um assassino, tal, faz um monte de coisa que a gente pode chamar de errada, né? E ele continua sendo um material nobre. Aí você compra cestas básicas, ele continua sendo um material nobre. Por quê? Porque intrinsecamente ele tem o seu valor. Nós somos assim. O material do qual nós somos feitos é divino. Tanto que é indestrutível. Jamais morreremos. Então, não penso que sejamos inferiores. A não ser que a gente entre na tragédia da comparação. Eu sou inferior a alguém. Ok. Mas eu não vejo vantagem nem utilidade nenhuma na tragédia da comparação que a gente se acostuma tanto a fazer todos os dias. Tanto que Kardec nos orienta brilhantemente, bem como sempre, dizendo que espírita é aquele que é melhor hoje do que ontem. Ele está nos dizendo que a única comparação admissível é de mim para mim. Nunca um outro, porque o outro é único e é diferente e não se compara a coisas diferentes. Então, nós somos capazes de resolver os nossos exercícios. Vamos errar, sim, isso não é um problema. E a gente tem que voltar-se muito mais para nós do que a gente faz hoje, porque a gente vive uma vida do lado de fora, esquecendo a do lado de dentro. Se esquecendo de nós mesmos. Se esquecendo de trabalhar para a nossa própria felicidade. Verdadeira. E não essa que passa. Que facilmente se destrói num piscar de olhos. Está tudo à nossa disposição. E eu gostaria que todos nós saíssemos daqui hoje entendendo, não acreditando, entendendo
que a vida está muito a nosso favor, de que nós somos muito capazes, que nós somos muito amados por essa vida, que faz tudo para que a gente aprenda. E que nós vamos conseguir. Com esforço, é claro. Sim. Uhum. Tudo que a gente não sabe é difícil, até que saiba. Uhum. 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 Ela pode até perdoar, mas ela não é obrigada a conviver com aquela pessoa que, mesmo que aquilo afete o crescimento dela, se aquela pessoa é muito ácida, faz muito mal, lhe prejudicou, lhe lesou por anos, gravíssimo. Ela pode até perdoar, mas ela também tem o direito de buscar os feitos dela na justiça dos homens, né? Eu vou ter que responder em 30 segundos, meu tempo acabou. Nós podemos fazer o que a gente quiser. Perdoar não é liberar o outro do que fez, mas é não sofrer mais. E aí, sim, nós temos o direito de nos afastar de determinadas pessoas para que a gente consiga viver melhor. Isso é não sofrer. Então eu vou lembrar, porque nós temos ótima memória, né, para essas coisas especialmente, mas aquilo não nos faz sofrer. E, de preferência, como diz o Evangelho, desejar o bem para a pessoa. E, se possível, ajudá-la. Para que esteja realmente bem. É uma ótima ajuda. Gente, muito obrigado. Podem ter certeza que todas as questões que vocês levantaram, me estimula a refletir, a pensar e a checar se a forma como eu vejo as coisas continua de pé. Então, agradeço muito a vocês por terem se colocado. Muito obrigado. Bom, então aprendemos hoje que devemos prestar atenção ali no painel, né? Ver a luzinha vermelha, né? E que a vida está a nosso favor e que nós podemos. Olha que aula que tivemos hoje, né? Que bacana. E eu quero chamar os trabalhadores para se prepararem para os passes. E eu quero aproveitar também e pedir para o Edgar, então, já encerrar essa parte com a oração, com a prece. Tá bom, Edgar? Vamos orar, gente? Vamos nos aproximar do nosso mestre, grande amigo, que tem por nós um amor difícil de imaginar, mas que nos compreende, nos aceita e nos ajuda permanentemente. Nós te agradecemos, mestre. Nós temos tantas dificuldades para viver a vida, tão amorosamente preparada em nosso benefício. Nós temos tantas ideias que precisam ser mudadas, tantos sentimentos que nos fazem sofrer tanto. E nós contamos por isso, mestre, com a tua ajuda que nós sabemos ter. Não nos deixe entregue a nós mesmos, Senhor, porque não sabemos caminhar ainda. Mas as suas luzes estão acesas, o seu evangelho está aberto, está colocado para todos nós. Que possamos, mestre, nos amar um pouquinho mais a nós mesmos e cuidarmos melhor
de nós mesmos. Nos auto-amarmos um pouquinho mais e, de fato, cuidarmos daquilo que é mais importante, que somos nós mesmos. Nós te agradecemos por tudo e por este instante, onde estamos juntos, Senhor, nos relacionando, trocando e aprendendo a convivência. Nós sabemos que o Senhor está presente. E por isso e por tudo, te agradecemos. Que assim seja.